بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، prezados irmãos, prezadas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, na nossa conversa, dando continuidade aos temas que eu tenho abordado em relação à Lua, pretendo esclarecer as implicações da questão do nascimento da Lua. Eu quero ajudar aos ouvintes, aos telespectadores, aqueles que me acompanham, a perceber quais são as implicações de aceitar que o nascimento da Lua seja tido em conta na questão da visualização, na questão da marcação ou fim do Ramadã, ou início do Ramadã, etc. Quero ajudar a fazê-los perceber essa questão de uma forma um pouco mais didática, de uma forma mais, vamos lá, dentro do método Shara'i, islâmico. Então eu quero ajudá-los a perceber porque que é importante rigor Shara'i, termos uma regra na interpretação, não é, das normas do Corão e da Sunna. O primeiro aspecto que nós temos que lembrar é: existe um conceito que é al-mansus alayhi. Então, mansus alayhi é algo que está estipulado por lei, algo estipulado pelo Corão ou pelo Sunna, ou por outra, uma questão legislada, uma questão que foi objeto de tashri'a, objeto de uma legislação. Então, quando uma questão foi tratada especificamente pelo Sharia, quando o Sharia disse algo a respeito de uma certa questão, chama-se mansus alayhi, quer dizer, algo que foi objeto de uma revelação. Então, quando algo foi objeto de uma revelação, quando algo é mansus alayhi, existe um tratamento específico que se dá a este aspecto. É diferente de algo que é, por exemplo, mujtahad fihi, algo que é meramente, ou algo que é uma norma que foi baseada em pesquisas de investigação, uma norma que o Sharia havia se mantido no silêncio. Havia um silêncio legal, havia um silêncio do Sharia, e no entanto os fuqahás estudaram, apreciaram e fizeram uma analogia, um qiyas. Então essa questão que não era mansus alayhi passou a ser regulada com base em analogia ou com base em reflexões, não é? E outras formas, existem muitas formas, outras formas além do nas, da revelação de Allah, existem muitas outras formas para chegar-se a uma conclusão de qual é a vontade de Allah, não é? Por exemplo, se o Sharia permitiu olhar, por exemplo, para a analogia, que é fazer uma equivalência, uma comparação de algo que é mansus alayhi e este algo novo. Esta é uma forma. Existe uma forma de ver, por exemplo, qual é o maslaha, não é? Qual era a utilidade pública que esta norma visa proteger e que essa utilidade pública seja reconhecida na Sharia. Então vamos imaginar que existe um bem, não é, reconhecido no Sharia, que deve ser salvaguardado, não é? E é considerado, não é? E nesta nova situação pretendemos alcançar aquele mesmo bem protegido por Sharia, mas no entanto não temos nada regulado. Então olha-se para aquilo que é maslaha, não é? Qual é a utilidade pública que se pretende promover? Esta é uma forma. Outra forma é o urf, não é? Que significa, olha-se para os costumes, se esses costumes são tidos como bons, não é? A comunidade aceita como sendo boas, as pessoas de uma idade, de uma sanidade mental mediana avaliam e qualificam aquele ato como sendo louvável. Então o Sharia também, e se não há nada que obsta no Sharia, então o Sharia respeita o urfa, o costume,
e valida também aquele ato. Então, esses são alguns dos exemplos que eu quero dar apenas quando algo não está estipulado por lei. Não é mansus alayhi, tá? Mas quando uma coisa é mansus alayhi, quando algo está regulado por Allah, então nós não devemos, qualquer forma de interpretação deve ter em conta, pelo menos, a manutenção do significado das palavras de Allah. Nós não podemos, por exemplo, invalidar as palavras de Allah com base nem na analogia, nem em qiyas, que é analogia, nem no urf, que é o costume, nem no maslaha. Nós nem podemos procurar essas outras formas de interpretação para invalidar o texto, não é, de Allah quando é dirigido para algo. Allah legislou, Allah estipulou, regulou algo de forma específica. Prezados irmãos, então qualquer interpretação deve ter um mínimo de correspondência com a palavra, com o texto revelado por Allah. Quando Allah estipula de forma objetiva e regula algo de forma objetiva. Eu fiz isso como uma introdução e vamos perceber agora na questão da lua. Quando dissemos que Allah subhanahu wa ta'ala regulou Sharia, o Islã, através do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, estipulou quando é que se vê a lua para o início ou fim do mês. Então, Sharia diz o quê? De acordo com o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, 29º dia. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam estipulou aqui, quando chega o 29º dia, procurem a lua. Está claro? Isso é mansus alayhi. É algo que foi legislado por Allah. Esse 29º dia, como dia para procurar a lua, está legislado por Allah. Não há nem qiyas, nem ijma, nem qiyas, nem maslaha, nem urf. Pode ser usado para invalidar isto, porque isto está regulado por lei. Allah, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam, aliás, disse assim, de forma explícita, 29º dia, não metade do 29º, não parte do 29º, não as tantas horas do 29º, não menos tantas horas, ou mais tantas horas. Isso é irrelevante. Não existe 29º e vírgula não sei qual. Chegou 29º dia, já é mahal, espaço para visualização da lua. Este hukm acontece neste dia, basta acontecer a 29º dia. Quer dizer o quê? Entra logo em vigor o espaço de procura da lua. Não sei se estão a perceber. Chegado o 29º dia, entrou o espaço para procurar a lua. Então vamos lá analisar agora as questões que são levantadas. Então levantam alguns irmãos e dizem que neste dia, a estas horas, a lua terá tantas horas de nascimento. A palavra nascimento da lua nunca foi mencionada nem no Corão, nem na Sunna, nem nos fuqahas cuidavam deste assunto, mutaakhirin, não é? Mutaqaddimin. Nunca tocaram no assunto de quê? Do nascimento. Aliás, muito pelo contrário. Wala ibra, eles disseram muito bem, não é? Biqawli al-muwaqqitin. Os fuqahas deixaram isso plasmado, claro, essa máxima. La ibrata biqawli al-muwaqqitin. Não há relevância alguma para as afirmações dos astrológicos, né? Então, os que trabalham com base na astronomia não têm nenhuma relevância. Os cálculos astronômicos são irrelevantes na questão da lua. O único aspecto que toma-se em conta é a chegada do dia 29. Não, mas a lua só terá tantas horas. Irrelevante. La ibarata biqawli al-muwaqqitin. Não há nenhuma relevância nas afirmações dos de quê? Astronômicos. Então, eu tinha dito astrológico. Astronômicos. A afirmação dos astronômicos é irrelevante na questão da lua no dia 29 para estabelecer início ou fim do mês de Ramadã. Então, mas para que serve? Então, hoje a ciência desenvolveu, evoluiu. Por que não podemos usar a ciência para determinar a hora ou as horas mínimas ou máximas, né, que nós devemos considerar no que diz respeito ao nascimento da lua? É simples.
Porque o que é mansus alayhi, você não pode criar. Se algo está regulado por Allah, você não pode invalidar, a não ser pelo próprio. Nós já vimos as regras de Nasser e de Mansur, de Taqyid, e assim como as regras de Takhsis. Como, não é, vamos lá dizer, abrogar uma norma estipulada por Allah, pelo Shari, que é Allah, ou pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Como abrogar, invalidar, fazer mansur. Ou como fazer taqyid, restringir. Está claro? Allah falou de forma absoluta e você quer condicioná-la. Como condicionar um texto do Corão ou da Sunna? Ou por outra, como especificar um texto que foi tido em termos genéricos no Corão e na Sunna? Tudo isso tem regras. A pergunta que eu faço e que deve ser feita neste momento: podemos restringir as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam com base na ciência e na tecnologia? Será? Num assunto que é de ibada, há espaço no ibada para restringir uma ibada, um ato de adoração, que é o caso do jejum, a hora de começar e de terminar o Ramadã, estamos dentro do ibada. Podemos restringir nossos ibadat com algo que invalida o texto do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou que reduz, que condiciona um texto que é absoluto, ou que restringe o texto que é genérico? É permissível? Essa é a pergunta que devem pensar todos os álimos que ficam repetindo essas afirmações que são partilhadas lá. Porque ao dizer sim a esta pergunta, nós vamos rolar aqui uma série de questões, de masáiles, que vocês também deverão dizer sim. Porque não é possível você querer uma coisa de manhã e à tarde querer outra. Não é possível você querer uma coisa na segunda, terça e quarta, como dizia um docente, e na quinta, sexta e sábado você quer outra. Isso é esquizofrenia. Isso é doença. Você não tem rigor. É preciso ter rigor. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Que se nós quisermos levar à letra esta regra de dizer que o que dizem os cientistas, ou a afirmação dos dos que defendem o nascimento da Lua, da astronomia, na fixação e determinação do nascimento da Lua, se isso serve para restringir as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, de modo que, estando num dia 29, nós não possamos sair à procura da Lua, porque não será visto mesmo, como afirmam, porque muitas das vezes até acabam perdendo o rigor. Dizem que vamos procurar a Lua, mas a Lua não será vista. Isso aí é falta de rigor. Como é que você vai procurar uma coisa que não será vista? E para que dizer vamos procurar se não será vista? Se eu perguntar às pessoas, dia 29, vamos procurar a Lua? Sim, todos temos que procurar. Então, e se vermos a Lua? Não, a Lua não é válida. Portanto, vamos procurar para não ver. É o mesmo que dizer podemos ir com panos amarrados aqui procurar a Lua. Está claro? Vamos procurar para não ver a Lua. Está claro? É isso que dizem. Intimidam assim as pessoas. Tanto é que há pessoas que, se calhar, mesmo se verem a Lua, estão já acusados de não de serem falsos a priori. Está claro? Estão logo, início. Desde o início, acusados de serem falsos antes de irem na sexta-feira, na quinta-feira procurar a Lua. Antes de saírem para procurar a Lua. Mas vamos lá tentar, o que eu quero tentar partilhar convosco aqui de forma metódica, é percebermos esta questão. Qual é a implicação? Se nós dissermos que sim, as afirmações dos muaqitina, porque desenvolveram na astronomia, pode ser usado os cálculos astronômicos para impedir que as pessoas vão ver a Lua num dia 29, que o profeta sallallahu alaihi wasallam expressou, porque a tecnologia está avançada. Meus caros irmãos, vamos colocar rigor nisto. Vou trazer outras questões que eu acho, não sei se vamos aplicar o mesmo. Nós temos uma outra regra na Sharia, por exemplo, que acontece uma situação semelhante. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o Corão, instituiu que quando uma pessoa morre, a sua mulher deve ficar no iddat. Quando uma mulher morre, ou mesmo depois de um divórcio, há um período estipulado por Sharia de idda. Então, depois do casamento, há iddat. Qual é a finalidade do idda? Por que serve? O idda serve para proteger o nasl. Como posso dizer? A família, a descendência do falecido. Um dos aspectos da iddat é esse. Aquilo que os fuqaha chamam de istibra'ul, não é? Al-hamal, quer dizer, istibra'ul rahim.
que é a inexistência ou a provar a inexistência de algo no ventre daquela mulher que ficou viúva. É isso que os fuqahas dizem, para isso serve os 4 meses que são dados de iddah, depois de quê? De divórcio, talaq, ou depois do falecimento do marido. Isto é regra de Sharia? Sim, é regra de Sharia. Está escrito no Corão, está estipulado assim, dessa maneira, esses meses, não é, este período, não é? Então, a pergunta é, se a ideia, a iniciativa é para saber não é, que a mulher está ou não está grávida, ela pode, depois do talaq ou depois do divórcio, ir ao hospital e fazer um teste. Feito o teste, ela já sabe se está grávida ou não. Está claro? Isso, a tecnologia avançou. Então, se avançou a tecnologia, para que pôr uma mulher sentada durante esse período todo de iddah? Para que ficar lá durante esse período de iddah? A mulher. Enquanto tem os hospitais que podem ir assegurar isto, até passar um documento de que esta mulher não está no iddah. Aliás, não está grávida, já está salvaguardado a questão de quê? Nasal, da descendência do falecido. Está salvaguardada essa questão. Está grávida ou não está grávida? Logo sabe-se. Então, aí dissemos o quê? Qual é a regra? Não há necessidade de iddah, porque a tecnologia avançou. Assim como não há necessidade no dia 29 procurar a lua, porque a tecnologia avançou. Então, esta brincadeira que fazem tem implicações. Não pode escolher aqui e deixar ali. É por isso que os países que cuidam desses assuntos de forma jurídica no Islã, que cuidam desse aspecto no direito islâmico, que aplicam isso, tentam ser coerentes. Não pode haver incoerência aqui, porque senão, se você invalida esta, também a outra cai por terra. Está a perceber? É a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. Vou trazer um outro exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nas questões de família, de casamento, de vigência de casamento e de que? Legitimidade ou não da criança, de filho, nessa questão há uma regra que é chamada no Sharia de que? Al-walad lil-firash. Al-walad lil-firash quer dizer o quê? Que uma criança que nasce na vigência de um casamento, ela é fruto daquele casamento. É tido assim no Sharia. Na vigência de um casamento, a criança que nasce é fruto daquele casamento. Está claro? Vamos imaginar que duas pessoas aqui, um homem e uma mulher, estão casados e têm filho. E de repente, um terceiro levanta e alega: aquela criança que está naquela casa ali é minha, é meu filho. Um outro homem alega que aquele filho é seu. Está claro? Voltando ao tribunal islâmico, vão-lhe repetir o texto do profeta sallallahu alaihi wasallam: al-waladu lil-firash. A criança pertence ao leito. Está claro? A criança pertence ao leito. Este é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas hoje a tecnologia avançou. A tecnologia, meus caros, podemos fazer DNA naquela criança. Você vai no tribunal islâmico, essa ligação simplesmente, a primeira coisa que vão ver é qual é a relação, onde é que está essa pessoa? É casada ou é solteira? Não, é casada. Está dentro do casamento. Quando é que nasceu a criança? Na vigência daquele casamento, logo lhe repetem de novo: al-waladu lil-firash. A criança pertence ao leito. Mas a tecnologia avançou, a criança pertence ao leito. Então, nenhum terceiro pode alegar, vir e interferir naquela relação e dizer que aquela criança é minha e nenhum tribunal vai atender esse indivíduo nessa base. Por quê? Al-waladu lil-firash. Se nós dissemos que a tecnologia avançou, temos que permitir aqui. A regra também tem que mudar. Então, vem um terceiro, de manhã, chega lá, aquela criança é minha. Tá bom, vamos fazer o que? Teste de DNA. Porque está a fazer o teste, vai lá avaliar se é ou se não é a criança. Se é dele ou se não é dele a criança. Novamente, estamos perante aqui. Por que em todas essas questões nós temos que refutar a tecnologia e manter as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam ou do Coran? Porque aceitando, nós estamos a fazer takhsis ou taqyid ou tansir. Estamos a abrogar um versículo do Coran com base em tecnologia, ou estamos a limitar, estamos a condicionar um texto que é absoluto, ou estamos a especificar um texto que é genérico. Tudo isso é vedado, de acordo com todos os intérpretes do Coran, da Sunna. Todas essas são regras erradas de fazer istinbat al-ahkam, de derivar normas do Coran e da Sunna. É por isso que
Se você tem coerência, abriu a porta aqui, abriu a porta de Cabora Bassa, está para entrar água, vai entrar de qualquer jeito, está claro? Entra aqui porque é o mesmo raciocínio que se aplica à questão da lua, porque o profeta disse dia 29, tá? E quem estudou, nós, Ahnaf, estudamos o Sul Shashi, que quando o texto ele é específico, tá claro? Você não pode diminuir, essa é a lição básica no Sul Shashi. Algo que é mansus alayhi, você não deve reduzir a seu belo prazer, está? O Corão pode ser abrogado por outro versículo do Corão, pode ser sim por outra sunnah, mas nunca vimos nenhum sítio pôr em causa o Corão, texto da Allah ou da sunnah, por causa de tecnologia. Descoberta de tecnologia, máquina, ou novo, tudo isso é jahala, tá? É falta de conhecimento e de rigor com os nossos princípios estipulados por fuqaha já há bastante tempo. Dito isto, prezados irmãos, quero reiterar aqui, mais uma vez, vim apenas explicar as implicações de andar aí a levar essas afirmações que dizem que já não podemos ver a lua hoje, ou se a lua não será vista, elas são totalmente irrelevantes. São completamente irrelevantes, pelo que não devem ser consideradas na questão da lua. Assim como não são consideradas na questão de Istibra al-Rahim, não é? Aquela questão de Iddat, assim como não são relevantes, não são considerados na questão de quê? Da pertença da criança, de filiação. Era esta a mensagem que eu trazia hoje e voltar a dizer, meus caros irmãos, quando a lua for vista, for anunciada por ulamás, de onde quer que seja, e de acordo com a escola Imam Abu Hanifa, a lua vista no nascente vale para o poente. Então, se isso for o caso, então nós ali logo devemos fazer o quê? Aceitar a lua e sairmos. E o meu apelo de novo, vamos dar um basta nessa questão de 2 Ides em Moçambique. Não há nenhuma justificativa legal para isso e vamos mudar essa história. Vamos nós pertencer àquela geração transitória que vai contar com uma história que antes de nós eram 2 Ides e depois de nós um só Id e nunca mais voltamos para 2 Ides em Moçambique. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.